testes de internet tem muito isso, de orientação vocacional. Vocacional. E aí a psicologia vem trazendo esse termo, né, de orientação profissional, certo? Sim. E só para a gente já aproveitar e distinguir um pouquinho, né? Porque você falou, são vários encontros semi-estruturados, né? São vários testes, inclusive, que você utiliza, né? Mas aí a gente fala um pouquinho sobre isso Mais depois. tarde. E aí, na internet, você chega, você entra, tem um formuláriozinho, você assinala algumas alternativas, e aí ele, no fim da folha tem uma resposta. Como que é? Dá Eu para acho, confiar nisso? assim, novamente, né? Assim como a psicologia, a internet também muitas vezes é procurada em busca de uma solução mágica, né? E esses testes oferecem isso, né? Essa solução mágica. Porém, é uma solução muito superficial, porque de acordo com as suas características, você pode, com certeza, querer ser um astronauta. Muitas crianças já sonharam em ser um astronauta. Até nós ainda, adultos, ainda sonhamos um pouco com as estrelas, né? E é isso que a internet pode te oferecer. Uma parte do que é a sua vontade, né? Mas, assim, o que está atrás de uma escolha? Porque, né, vamos voltar um pouquinho, né? A entrada no processo de orientação profissional é uma entrada num momento onde a escolha tem que ser tomada, né? É quase que uma obrigação. Então, assim, as pessoas sentem como se fosse uma obrigação, né? A tomada naquele momento. Acontece principalmente no fim do colegial, né? Época de vestibulares, né? Onde, na sua maioria, adolescentes vão optar por uma profissão. Então, assim, os testes realizados pelo meio virtual, pela internet, não no atendimento psicológico de forma online, né? Mas de testes que a gente encontra na internet, eles não têm uma profundidade o bastante para apontar as características de uma pessoa, porque é um processo, né? Tanto que são vários encontros. Então, assim, é um momento de descoberta e redescoberta, né? Eu me lembro, né, de ter visto várias vezes, até mesmo eu falei lá quando eu tinha, na minha adolescência, quando eu tinha uns 17 anos, né? Mas 17 anos, será que eu tô pronta para tomar uma decisão do que eu quero fazer com o resto da minha vida? Né? E tem muito Sim, disso. E aí a orientação profissional, ela auxilia nesse processo. sim, exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal do nosso bate-papo de hoje, Ju. Porque, assim, do que a gente está falando? A gente está falando de um indivíduo que chega para a orientação profissional numa fase de desenvolvimento muito turbulenta, que é a adolescência. É uma fase onde se tem a oportunidade de ser aflorado em vários estágios, vamos por assim, vários estados, né? Melhor colocando. Então, assim, desde um âmbito sexual, de um âmbito de amizades, né? No âmbito escolar, profissional, agora no meio dessa pandemia, então, no âmbito da saúde, cada vez mais forte, onde existem várias preocupações nesse sentido, né? E o adolescente é um indivíduo que tem a sua particularidade, que tem a sua personalidade, suas características individuais, mas que tem uma sensibilidade e uma vulnerabilidade que não existe em nenhuma outra fase da vida, né? Porque, assim, é um momento definidor, vamos supor.
Você está saindo de uma infância para entrar numa fase adulta. Então, você precisa tomar decisões. Sim. E isso A é adolescência enfiado em você. é um período de descoberta, né? Realmente, por eu estar saindo, eu sou muito cuidado, porque eu sou criança, eu sou muito cuidado. Aí eu vou entrar em uma fase onde eu vou ser responsável pela minha vida. E o que tem no meio disso? Tem um processo de indecisão, de muita dificuldade, mudança corporal, sexual. É muita coisa junto, né? E aí, além de tudo isso, além de ter que lidar com tantas questões, né? Ainda tem a questão de escolher o que eu quero para o resto da minha vida, né? Eu me recordo de a gente ter conversado, né, há um tempo atrás, onde eu já ouvi várias pessoas dizendo: nossa, eu queria pessoas de 40 para mais, assim. Nossa, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje, mas tá lá atrás, né? Ser adolescente. Mas a gente só adquire, né, a experiência ao longo da vida. E eu acho que a adolescência é justamente essa fase de se descobrir, de saber como que é o mundo, né? Não é saber o que eu quero, mas é saber quais as possibilidades que eu tenho para poder chegar a algum lugar, né? Eu vejo a adolescência muito Exatamente. como nessa fase. Sim, e exatamente, Ju, se a gente pegar essa sua fala, é exatamente isso que o processo de orientação profissional vem propor. Um processo de descoberta, né? Onde você vai poder se deparar com as possibilidades que estão na sua frente, que muitas vezes você não consegue enxergar, né? Porque existem muitas influências, né, do seu meio social, da sua família, tem as suas características particulares que te impedem de ver certas coisas que são possíveis e que são desejosas, né? Que você até deseja, mas não percebeu ainda. Sim. Então, assim, exatamente essa sua fala vem explicando o que é um pouco do processo de orientação, né? O processo de descoberta, né?